Oi, meninos e meninas do terceiro ano A. Vamos hoje falar um pouquinho de um suporte de escrita. Qual é o suporte de escrita? O papel. Antes da invenção do papel, o homem se utilizava de diversas formas para se expressar através da escrita. Os primeiros suportes de escrita nós já conhecemos. As paredes das cavernas, as placas de argila, as placas de madeira, os pergaminhos e o papiro. Na Índia, eles usavam folhas de palmeiras. Na China, escrevia-se em conchas e em cascos de tartaruga. Depois passaram a escrever no bambu e em tecidos feitos de seda. Os esquimós utilizavam ossos de baleia e dentes de foca. Na América, os maias e os astecas guardavam seus livros, eles já tinham livros. Matemática, astronomia, onde em cascas de árvores, que eles chamavam de tonalamati. Mas e o papel? A palavra papel é originária do latim papyrus, que é o nome de um vegetal da família Cepareas, existente no Egito. O quê? Tinha lá no Egito o papyrus e não foram os egípcios que fizeram o papel? Não, não foram. Entretanto, foi na China que Tsai Lung, um oficial da corte imperial chinesa, produziu papel com materiais baratos, casca de árvore, pedaço de cânhamo, era um tecido, farrapos de algodão e redes de pesca rasgadas. Essa técnica de produção de papel foi mantida em segredo pelos chineses durante 600 anos. Eles não contavam para ninguém, mas todo o Império Chinês fabricava. E o povo conhecia o papel com o nome de Tsai Lung. Como que o papel foi espalhando pelo mundo? Os japoneses conheceram o papel no século VIII e já em 770 d.C. produziram a primeira publicação. É uma oração budista. A partir do ano 751 d.C., os árabes aprenderam como, olha que espertos, com 2 chineses que aprisionaram. Eles tiveram uma guerra com a China e aprenderam a arte de fabricar o papel. Em Bagdá, começaram a fabricá-lo e usá-lo intensamente, ainda do mesmo modo primitivo dos chineses. Como era esse modo? Cascas de árvores, pedaços de cânhamo, misturadas com trapos cozidos, resto de pano, trapo, né? Batia e depois esmagava. Em seguida, espalhava a massa sobre um peneiro com moldura de bambu. Está vendo aí na imagem, lá eles colocando no bambu? E um pano que ficava esticado, pregado nessa moldura, deixando ao sol para secar naturalmente. Vamos ver, você concorda comigo que era um processo muito demorado? Tinha que esperar secar, tinha que ter muitas molduras, então era bastante demorado fazer papel.
Como é que o papel foi chegando pelos outros países do mundo? O segredo da fabricação chegou à Espanha entre os anos de 810 a 900 depois de Cristo, levado pelos mouros, porque os mouros invadiram Espanha, Portugal, Itália, e aí eles levaram o conhecimento da fabricação do papel. Depois da Espanha, espalhou-se pela Europa toda. O pergaminho ainda era usado muito na Europa. E aos poucos ele foi sendo substituído pelo papel chinês. Em 1276, foi na Itália. Na França, começou-se a fabricar em 1348. Na Alemanha, em 1390. E na Inglaterra, em 1494. Só que o processo de fabricação continuou artesanal, igualzinho os chineses faziam, mas em 1799, olha quanto tempo que dá lá, ó, 1494 para 1799, demorou muito, né? Teve um francês que inventou uma máquina de fazer papel de muito comprimento muito grande. E os irmãos Fourdrinier aperfeiçoaram essa máquina que podia fazer papel bastante comprido, bastante. E aí, o que aconteceu? O papel pôde ser fabricado muito mais. No Brasil, o papel começou a ser fabricado em 1809, no Rio de Janeiro. Só que São Paulo recebeu muitos imigrantes europeus e, no meio desses imigrantes, tinham aqueles que conheciam o processo de fabricação do papel. A partir de 1860, com a industrialização do modo de fabricar o papel, é que começaram a aparecer jornais, revistas, papéis dos mais diferenciados tipos para desenhar, pintar e imprimir. Olha, já havia começado a fazer alguns livros, só que os livros não eram todas as pessoas que tinham acesso. Por quê? Porque praticamente quase ninguém sabia ler e escrever. Então, eram poucas pessoas que tinham livros. Processo de fabricação industrial do papel. É no meio da floresta que se inicia o processo de produção do papel. Nas florestas, plantam-se eucalipto, ou seja, não vai derrubando, desmatando a floresta. Você planta eucalipto. Você vai ver o processo em 4 partes, tá? Plantou o eucalipto, após 7 anos de cultivo, então demora 7 anos. Aí começa a cortar as árvores. Essas árvores que são cortadas vão ser transportadas para a fábrica de papel, tá? Lá na fábrica de papel, elas são cortadas em pedacinhos pequenos e misturadas com uma série de produtos para ajudar a desmanchar todo o eucalipto. Aí o que acontece? Coloca mais outros produtos químicos para poder ficar aquela massa branquinha. Depois ela vai passando numa máquina que no final da máquina você tem papel. Vamos ver alguns tipos de papel. Papel couché. O papel couché é um papel que em ambos os lados a superfície é lisa. Onde você encontra livros de arte, folhetos, catálogos, revistas. Papel sulfite. Esse tipo de papel você conhece. É o mais utilizado.
em escolas, escritórios, podendo ser de diversas cores e tamanhos, sendo o mais comum é o formato A4, onde usa livros, cadernos, apostilas, agendas. O papel vegetal. O papel vegetal é o fabricado com fibras de celulose pura, sem a utilização de produtos químicos. Ele possui um toque acetinado e macio. Agora você vai identificar mais, quer ver? Além disso, o vegetal possui transparência, o que possibilita seu uso em desenhos e acabamentos em convite. Eu posso fazer divisórias com ele, eu posso fazer catálogos, cartões de visitas. Papel jornal. O papel jornal é utilizado pela indústria gráfica em produções de larga escala e grande circulação, onde que se usa para fazer jornal. Algumas revistas usam esse papel, folhetos. Esta pesquisa é para entregar até o dia 29 de julho. Quem foi Gutenberg? Você vai descobrir uma pessoa que fez uma coisa maravilhosa para o mundo da escrita. As referências bibliográficas. A partir desta aula, todas elas irão ser colocadas também na Agenda Edu. Facilita para consultar. A aula de hoje estava programado para falar sobre a tinta também. Só que eu achei que ia ficar um pouco comprida esta aula. A gente vai conversar sobre a tinta na próxima aula, tá bom? Um beijo bem grande para vocês, fiquem bem e até a próxima semana.